De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública, os atendimentos da Polícia Militar para ocorrências de violência doméstica cresceu 44,9% desde o início do isolamento social. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública informa que passou de 6.775 para 9.817 socorros prestados no período. Para falar sobre a gravidade desse assunto, o Conexão Legislativa de hoje recebe a deputada Isa Pena, do PSOL. Deputada, seja muito bem-vinda à Rede Alesp. Eu que agradeço o convite para falar sobre esse tema tão importante. Estou sempre à disposição. Deputada, a sua preocupação com relação à violência contra a mulher não é uma questão recente. Como é que ela surgiu na sua vida, na sua trajetória? Legal. Bom, eu acho que todas nós tivemos, seja direta ou indiretamente, contato com casos de violência doméstica, né? A gente tem uma sociedade na qual a cultura do estupro, como é assim chamado por nós que trabalhamos com o tema, ela é a cultura que vê a mulher como uma propriedade do homem, né? Para tentar traduzir aí o que isso significa, ela é muito normal. Então, o meu interesse, ele principalmente, bom, eu já na faculdade, a vida toda, tive contato com casos de violência doméstica, né? E aí na faculdade, eu entrei na faculdade de Direito e formo um coletivo feminista chamado Coletivo Feminista Iabá. E isso é um marco na minha vida, né? Por quê? Porque até então, apesar de eu ter um pai e uma família muito politizada, uma família com valores muito corretos, evidentemente, na minha opinião, né? Como igualdade, justiça, enfim, liberdade. Eu tinha uma. Eu não tinha tido contato ainda com o debate do feminismo, né? E por que eu quero dizer isso? Porque o debate do feminismo ele tem tudo a ver com a violência doméstica. Ele surge para combater essa realidade, né? O feminismo como a gente vê ele hoje. Então, eu fundo esse coletivo feminista na universidade, junto com outras mulheres, né? E a gente funda porque, bom, por coisas bestas, mas assim, a gente se assustou com a reação que veio. Porque a gente, por exemplo, tinha uma festa lá que chamava Cabaré, em que as mulheres iam como prostitutas e os homens iam como cafetões, né? E a gente, quando fomos gestão do centro acadêmico, a gente acabou com essa festa e tentamos colocar fizemos outra festa com uma outra perspectiva, mas que foi uma festa muito boa e tal. Mas até lá, para vocês terem uma ideia, a gente foi ameaçado, a gente foi encurralado pelos aqueles caras da Atlética e tal, que ganhavam dinheiro com a festa do cabaré. Então, teve esse momento. Quando eu me formo em 2014, eu fui candidata pela primeira vez para deputada estadual, e também me formo, passo na OAB, tiro minha licença para atuar e logo já saio da faculdade atuando, né? Principalmente na minha área, né? Que é o direito trabalhista. Só que no direito trabalhista, como eu era mulher e era feminista, muitas mulheres vieram até mim pela questão do assédio sexual no ambiente de trabalho. E então foi uma coisa levando a outra, e eu acabei virando em determinado período, também pelo trabalho que eu construí junto ao mandato do Toninho Vespoli, que hoje é vereador na cidade de São Paulo. Eu lidava com esse tema no mandato dele no começo. Então, por algumas razões aí, né, por ser feminista, por ser uma figura pública, as pessoas vinham até mim, as mulheres vinham até mim. Então, eu já lidei com todos os tipos de casos que vocês puderem imaginar, assim, todos os tipos, né, de violência que a Lei Maria da Penha coloca, eu já tive que lidar. Então, foi assim que esse tema chegou, digamos, para a minha atuação enquanto advogada, na política, foi assim. Mas a violência doméstica, é importante que se diga, ela é uma realidade na vida de todas as mulheres, eu diria sem exceção, né?
Infelizmente, né, deputada? É bom até a senhora deixar frisar aí, porque o feminismo ele é marginalizado há muito tempo, né? Na verdade, a marginalização é proposital, né? Para que tentem enfraquecer o movimento. Mas eu queria tratar de uma outra questão. No segundo semestre de 2019, a Secretaria de Segurança Pública soltou alguns dados e nele eles diziam que o dia que mais aparecem ocorrências de violência doméstica no 90 é o dia de quarta-feira à noite. Se o time de futebol ganha, a mulher apanha. Se o time de futebol perde, a mulher também apanha. Isso na periferia, eles mostraram o dado especificamente aí do Capão Redondo, né? Então, esse sinal claro. Deputada, onde que a gente está errando socialmente para que isso... E agora no isolamento social, a gente está vendo isso acontecer bem. Onde que a gente está errando socialmente? A gente tem que mudar, de certa forma, a educação dos nossos meninos? É fundamental a pergunta que você traz. Bom, eu acho que tenho certeza que nós estamos errando. Primeiro, porque a gente tem uma noção de violência doméstica como aquela coisa, digamos, se acontece na sua família, você esconde, né? Se não acontece na sua família, é aquela coisa distante. E a violência doméstica, quando a gente fala violência doméstica, vem na nossa cabeça as cenas que as novelas da Globo trabalham, que vários filmes trabalham, que é aquela cena típica, né, daquilo que a gente chama do ápice da, do ciclo de violência, né? Porque a violência doméstica ela é cíclica, né? Então existe a fase do arrependimento, existe a fase do perdão, existe a fase da crescente da violência, e cada ciclo que passa, a violência atinge novos e novos e novos patamares, até chegar aí, eventualmente, a um possível feminicídio. Mas a violência, há mulheres que são que passam por violência a vida toda sem chegar no feminicídio, né? É importante que se diga, né? E eu acho que isso, primeiro, me leva a uma questão. Nós olhamos, ao olhar só os casos de grave violência doméstica, nós estamos lidando com um pedaço só desse ciclo todo. Nós não estamos lidando com outras partes do ciclo que são igualmente importantes. Então, nós já estamos falando de uma vítima que está em perigo de vida, né? Que está em risco de vida. Então, nós temos que lidar com um olhar mais na totalidade do que esse ciclo nos diz. Por quê? Porque esse ciclo nos diz algumas coisas importantes. Primeiro que há o arrependimento. Há o arrependimento. Se há o arrependimento, o que faz o homem repetir uma conduta que o faz também tão mal? É também, na minha opinião, um produto de uma subjetividade adoecida. Né? A gente pode aí ter esse novo olhar sobre o agressor. O agressor, ele é uma pessoa não adoecida no sentido patológico. Talvez adoecida nesse sentido não seja um bom termo, mas é uma pessoa construída socialmente para reproduzir essas ações, mas que se arrepende. Então, veja, nós não estamos falando de pessoas que nascem agressoras, ou pessoas que são más e, portanto, agridem. Nós estamos falando de subjetividades masculinas que estão construídas para entender que a mulher é propriedade dele, e logo ele pode descontar a sua raiva nessa mulher. Ao arrependimento, uma outra fase que nós temos que olhar. Ao perdão das mulheres. Na forma como a gente enxerga os casos hoje, a gente essa coisa há, inclusive, países que já não gostam mais de usar a palavra para se referir a mulheres em situação de violência doméstica, não gostam mais de usar a palavra vítima. Por quê? Porque essa mulher, ela toma decisões, ela é sujeita da sua própria vida. Então, digamos, é óbvio que tem milhares de fatores aí, então vamos colocar aqui. Se essa mulher é pobre,
Se essa mulher saiu do mercado de trabalho para cuidar dos filhos, se essa mulher tem filhos, se essa mulher tem para onde ir, tudo isso são fatores que estão aqui, que vão pesar na hora dessa mulher fazer uma escolha. Mas nós não podemos tirar o papel da mulher de protagonista da sua própria vida. Essa mulher faz uma escolha de perdoar. Então, se há perdão, há amor. Então, aí está uma das grandes dificuldades de lidar. Eu já conheci vários casos. Eu já tive casos de mulheres que eu cheguei até aí na casa da mulher, que a mulher estava sendo perseguida e tal. E mesmo assim, depois ela voltou com a pessoa, né? E aí a gente fica, nossa, mas por que vai voltar? Por que vai voltar? Por que vai voltar? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, né, eu acho que quem dera se o perdão dessa mulher e o arrependimento desse ser humano tivessem consequências nesse processo. E o que significa ter consequência nesse processo? Primeiro, eu acho que a gente precisa entender que o arrependimento do homem, ele é um sinal de que esses homens, de que, por exemplo, a castração química não é a castração biológica, né, que essas idiotices que o Bolsonaro fala, não é uma solução para isso. Aí a gente tem uma fase do perdão. Eu coloco a fase do perdão porque essa é uma escolha que as mulheres tomam. E quem sou eu para tirar dessas mulheres o direito de tomarem suas decisões? Aí vem a fase da crescente de novo, né? Vem a fase do que fica tudo bem, é até comum que o homem fique até mais carinhoso, né? Num período posterior ao perdão, então, né, a gente tem ali uma repactuação da relação e tal, e aí, na sequência, o homem tende a ficar mais carinhoso, tende a dar presente, tende a dar flores, isso é verdade, isso acontece mesmo. E aí, vem de novo a fase das agressões. E aí entra o violentômetro. Eu devia até pegar, mas tá em outro lugar, mas em outro momento eu passo para vocês. O que é o eu esqueci agora o nome exatamente, mas é um termômetro criado por especialistas para entender os níveis de agressão. São muitos, né? São quase uns 15, né? Uns 15 níveis de agressão. Então, vai desde de você levantar a voz, de você dar ordens, de você privar essa pessoa do contato com amigas, do contato com parentes, de você não deixar essa pessoa sair, de você ter controle sobre que roupa ela usa, e isso vai crescendo. Então, eu estou chamando a atenção agora para a quarta fase, ou seja, a gente já está numa repetição do ciclo. Está crescendo a violência de novo. Mas essa violência, até ela chegar de novo aqui no ápice, e esse ápice ele vai ser, é o que os estudos mostram, na maior parte dos casos, esse ápice vai ser maior do que o caso anterior, ele vai passar por um processo de crescente. E aí, o que você falou, né? E esse processo de crescente, ele tem várias fases, é isso que eu quero deixar claro. Há homens que não chegam na fase da agressão física, por exemplo. E por isso a gente não olha esses casos como violência doméstica, né? Mas vamos pegar agora os casos que de fato são os mais urgentes, que são as mulheres que sofrem de fato agressão física. O que acontece, o que eu acho que é fundamental, e aí você tocou num assunto importante, né? Eu, por exemplo, faço política, né? Sou feminista, sou a favor da legalização das drogas. Para vocês terem uma ideia, eu vou dar. A gente tem uma relação, já existem estudos sobre isso, tá? Estudos esses que algumas feministas ignoram, né? Mas eu acho que é mais fácil ignorar. Eu acho que a gente precisa encarar, né, que o uso do álcool, e é exatamente essa substância. O uso de substâncias, de determinadas substâncias entorpecentes, então a gente tem aí o álcool, a gente tem a cocaína, a gente tem algumas substâncias que estudos já demonstraram que o uso e o abuso delas está relacionado a casos de violência doméstica. Isso é histórico, gente. São coisas que não são passíveis de serem ignoradas por nós que queremos enxergar o problema.
E por que que isso acontece, né? Isso acontece em primeiro lugar, porque nós temos uma ideia do que são as drogas muito equivocada, né? As drogas sempre fizeram parte da humanidade, desde a época de Jesus. Na Bíblia, a gente já vê o álcool lá presente, né? Então, a gente tem que enxergar que informação. A gente tem que produzir informação nessas pessoas. Se existe essa relação, se essa relação já foi mapeada, a gente precisa estabelecer. Não, primeiro, não são todas as substâncias entorpecentes em que a gente consegue fazer essa relação. Para vocês terem uma ideia, como alternativa ao abuso de álcool nos Estados Unidos, agora, na quarentena, vários estados liberaram o uso recreativo da maconha, né, da cannabis, para colocar isso como uma alternativa ao uso do álcool, porque não são todas as substâncias que estão relacionadas ao aumento da violência doméstica. O álcool é uma delas, sim. E é legal, é lista, uma substância lista, uma substância entorpecente lista, né? Eu acho que nós estamos vendo a coisa, nós temos uma concepção da coisa muito até um pouco romantizada, né? No sentido de que o agressor é aquele monstro, é aquela fera que deve ser perseguida, deve ser escrachada, deve ser. Sem entender que, na verdade, esse agressor é a produção, ele é produto de uma sociedade absolutamente socialmente adoecida, por assim dizer, né? Socialmente, como é que eu posso dizer, violentada, né? Esse menino provavelmente ele teve acesso a conteúdos de violência, a conteúdos sexualizados que colocam a mulher como propriedade. Olha a grande contradição do Brasil. O Brasil é o país que mais mata transexuais e travestis, né? Pessoas transexuais e travestis. E de outro lado, saiu né, os filmes pornográficos mais assistidos pelos brasileiros são aqueles que envolvem pessoas transexuais e travestis. Então eu vou dizer para você, por que eu estou falando disso, tá, gente? Porque a violência doméstica ela tá nesse âmbito das relações humanas. A violência doméstica não é uma violência como um assalto. Ela não é. E por isso também o sistema de segurança público não dá visibilidade a ela, porque lidar com o tema da violência doméstica é lidar com as hipocrisias da sociedade, é lidar com aquilo que os conservadores não gostam de lidar, que é a sexualidade das mulheres que são livres, que é uma sexualidade vista sob um olhar não binário, né? Que não existe só gênero masculino e gênero feminino, né? Não existe, não sou eu que estou falando, é a realidade, é assim, né? Não sou eu. Eu no caso, sou uma mulher bissexual, né? Agora, existem vários outros, né? E, enfim, isso não é uma questão de ideologia, isso existe na realidade, isso é um fato. Isso não pode ser negado. Não está no campo da opinião, está no campo dos fatos. Então, enfim, não sei se. Tem muitas coisas para falar, mas pode seguir que eu vou tentando encaixar. Sim, é um assunto muito, muito vasto, né, deputada? Logo que iniciou aí a pandemia, a senhora já observou esses números, esse crescente número aí da Polícia Militar, e a senhora encaminhou para a Assembleia um projeto que torna obrigatória a implementação de protocolos e prevenção do acolhimento nos casos de violência doméstica contra mulheres, crianças, durante o estado de calamidade decretado em razão da pandemia de Covid. Como é que foi a construção desse projeto? E mais, a gente sabe que o Estado não tinha uma legislação específica para isso, porque a gente também nunca tinha vivido uma pandemia. Como é que foi pensar também com tanta agilidade sobre projetos que lutassem para essa questão emergencial? Uhum. Bom, assim, primeira coisa a gente já tinha lá atrás um projeto que era o Dossiê Mulher, a gente aprovou o Dossiê Mulher, eu com menos de um ano de mandato aprovei esse projeto de lei na Assembleia Legislativa, esse projeto foi vetado pelo governador,
por conta, basicamente, que eu sou do PSOL e nada que é do PSOL na Assembleia pode prosperar, né? Mas tudo bem, né? Aí ele vetou porque inventou lá justificativas técnicas incompreensíveis para as pessoas, né? Agora, esse projeto, ele vem no seguinte sentido. Ele vem em um contexto em que, como você mesma falou, todos fomos pegos, eu acho que de forma. E aí eu incluo toda a sociedade nisso, mas eu acho que nós fomos pegos desprevenidos demais, né? Eu acho até que é uma crítica e uma autocrítica também, né? Uma autocrítica em nome da esquerda, uma autocrítica em nome do meu mandato, uma autocrítica em nome de todos. Esse projeto, ele foi, como você mesma disse, primeiro com um senso de urgência muito grande, né? Ele foi um projeto, assim, primeiro, como a gente construiu, né? Eu tenho a minha rede também de mulheres profissionais do direito, profissionais da psicologia, profissionais assistentes sociais, tanto que estão na minha equipe, mas como que não estão na minha equipe, são parceiras que a gente está aí na militância contra a violência há muitos anos, então a gente já se conhece, a gente já bateu uma bola, né? O próprio Fórum Brasileiro de Segurança Pública foi um parceiro nosso, né, nesse sentido, na construção desse projeto. Bom, a gente construiu esse projeto de lei entendendo que a quantidade de equipamentos públicos que existe hoje é absolutamente reduzida perto da demanda que existe, que essa demanda aumentaria com a pandemia, porque isso nós já estávamos vendo em outros países. O que nós pensamos, então? É preciso pensar em campanhas preventivas, como sempre, mas é importante pensar uma ampliação desses abrigos de forma emergencial. Por isso, colocar e prever o acolhimento dessas mulheres, por exemplo, em hotéis que fizessem parceria com o Estado, é fundamental. E também o monitoramento das mulheres, porque tem muitas mulheres que não querem sair de casa, e isso tem que ser respeitado, né? Você não pode obrigar ninguém, né, a sair de casa, até porque não deveria ser as mulheres a saírem de casa, né? Deveriam ser os homens, né? Os agressores, né? Esse é um problemão também no Brasil. No Brasil, quem sai de casa geralmente é a mulher, né? Quem tem que sumir é a mulher, porque geralmente as medidas protetivas não funcionam. O nosso projeto, ele prevê uma obrigatoriedade do monitoramento interdisciplinar durante a pandemia pelas redes sociais. Aí a gente fala, não, mas pelas redes sociais, será que funciona? Funciona. Uma profissional que já tem alguma experiência com casos consegue detectar sinais de que essa mulher está sofrendo, está sob ameaça. Não você viu o caso da mulher que você acompanhou? Os sinais de que a mulher está sofrendo uma violência, a fragilidade dela, o medo, ela se treme, ela não existe como uma mulher esconder, né? Que está no meio dessa situação. O que há de fato é uma cumplicidade geral da sociedade que escolhe não ver casos de violência, né? Uhum. Só para contextualizar as pessoas nos assistindo, eu contei para a deputada que foi ao pronto-socorro e lá apareceu uma senhora que foi esfaqueada pelo companheiro no isolamento social. E ela perguntou como é que ela deveria fazer e começou a chorar, e eu chorei junto com ela, porque realmente ali ela ficou tentando justificar para mim que ela não tinha culpa nenhuma. E aí eu falei, não, você de fato não tem nenhuma culpa. Deputada, mas eu queria falar com a senhora também sobre a questão da subnotificação. Eu tenho a impressão de que muitas mulheres, nesse contexto de isolamento social, não estão falando da agressão porque estão ali tem que ficar em casa. A senhora tem essa percepção também, deputada? Com certeza, com certeza. O isolamento social é uma política acertada, necessária, extremamente necessária, que deve ser defendida, mas a aplicação de uma política como o isolamento social não é, num país como o Brasil, algo que seria feito sem que a gente visse exatamente isso que a gente está vendo: um aumento da violência, aumento de
abuso de drogas, num país que tem um nível de desinformação muito grande, a educação pública aqui ela está constantemente em disputa com o obscurantismo daquilo que há de pior, né, das religiões, das igrejas, né, não das religiões. E então eu acho que a lógica da nossa sociedade, a lógica da cultura, a lógica da política, ela não vê as mulheres como protagonistas, não coloca as mulheres como protagonistas. Basta você ver o governo do Bolsonaro, você vê um governo construído por homens, políticas feitas por homens para os, né? Então, nós, quando a sociedade não vê mulheres em situação de visibilidade, de ocupando cargos de poder, cargos de chefia, é evidente que isso tem um impacto. É evidente que isso vai ter um impacto numa maior fragilidade das mulheres de uma forma geral, né? Para enfrentar todos tipos de situação, em especial o isolamento social. Deputada, nosso papo está chegando aí ao final, infelizmente, porque a gente tem muito aí para conversar sobre esse assunto tão delicado. E eu queria que a senhora orientasse as mulheres que estão nos assistindo e que, de repente, estão sofrendo violência, o que fazer nesse momento de social ou em outro contexto. Bom, a primeira coisa é não deixe chegar até o extremo do ciclo. Você pode estar colocando a sua vida, a vida dos seus filhos em risco, né? Se você já está num ciclo de violência. Não aceite pequenas violências. As pequenas violências, o nosso recuo frente a elas, abre espaço para as piores formas de violência. Então, não aceite ordens. Né? Num casamento, você não casou com ninguém para receber ordens. Você casou com alguém para construir uma vida junto, né? Então, o que existe é conversa, o que existe é diálogo, mas sempre com respeito. Né? Nunca com tom maior, nunca com xingamento, nunca com desqualificação, nunca com chantagem emocional, nunca com manipulação. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é para as mulheres que estão em situação de grave violência. Hoje, por conta da pandemia, é possível você fazer o boletim de ocorrência sem ir à delegacia e, por telefone, pedir a medida protetiva. Esse eu recomendo a todas as mulheres. O guia rápido da Defensoria Pública, que foi editado pelo Núcleo da Defensoria Pública, que lida com violências contra as mulheres. Então, ficam essas orientações. Mas a ideia de que a violência ela é um caminho ascendente, mas que esse caminho que vai das pequenas violências até chegar nas físicas, ele tem que ser observado, isso é fundamental. Não naturalizar as pequenas violências dentro dos relacionamentos. Isso leva, aí você pode juntar com uma depressão, com o desemprego, com a falta, né, tô falando por parte do agressor, né, você tem o elemento do álcool que foi citado, mas você tem o elemento da depressão, você pode ter outras drogas, você pode ter um histórico de violência, esse próprio agressor pode ter vivenciado experiências violentas no passado, você tem, aliás, a maior parte dos agressores vem de famílias em que isso era naturalizado, então, entender que há projetos em São Paulo que buscam uma ressocialização dos agressores. Eu indico aqui a pessoal do E Agora José, os homens que passam por esse curso de ressocialização têm um nível de reincidência menor do que 10%, bem menor, eu não lembro de cabeça, por isso que eu estou falando 10%, mas é bem menor, salvo engano, é menor que 5%. Então, ficam essas orientações, tá? Não aceite, não naturalize nem as pequenas formas e
proteja-se. Não hesite em fazer um boletim de ocorrência. Isso é importante mais para frente, se você tiver que disputar agora dos seus filhos, é importante ter registrado na polícia que você fez o boletim de ocorrência, por exemplo. Então, tem várias situações aí. Acho que, como orientação, acho que é isso. Nesse momento de pandemia, os meios foram facilitados. Então, vamos aproveitar. É importante dizer que a violência não tem desculpa, né, deputada? Nenhuma, Não nenhuma. O tem amor, desculpa. gente, uma coisa são o amor, ele não é só alegria. A gente sabe disso. Uma coisa é uma discussão de um casal, né? Dentro dos marcos do que estamos construindo juntos, da educação dos nossos filhos, das decisões que um casal tem que tomar. Isso está num campo de normalidade, né? Dos conflitos que todas as relações humanas têm. Amizade, pai, filho, tudo, né? Todo mundo sempre vai ter suas discussões. Outra coisa muito diferente é o que já é naturalizado e perpetrado historicamente é a violência contra a mulher, é a submissão da mulher. Essas formas de violência, elas têm esse diferencial, todas elas, das verbais até as físicas, elas querem subjugar as mulheres. Essa é a principal diferença da violência contra a mulher. Deputada, muito obrigada pela sua presença. O Conexão Legislativa fica por aqui. Nós falamos hoje com a deputada Isa Pena, do PSOL, sobre violência contra a mulher. Muito obrigada, deputada. Eu que agradeço, estou à disposição sempre. Obrigada. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode acompanhar todos os nossos programas nas nossas redes sociais. Até breve!